Bom dia, querida igreja. Louvado seja Deus por este momento que estamos vivendo aqui nesta manhã. Eu fico muito feliz quando uma igreja como esta decide dedicar um dia da série de cultos que acontece aqui regulares para os jovens. Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes de mais nada, eu quero desejar aqui a todos vocês jovens dessa igreja um feliz dia do jovem adventista. Que Deus abençoe muito sua vida, que você seja uma luz para o mundo que está em trevas, que você brilhe onde estiver. E eu também quero parabenizar aqui mais uma vez a liderança por apoiar os seus jovens. Louvado seja Deus. E eu faço um apelo aqui para a liderança: continue assim, dando aos jovens oportunidades, dando aos jovens voz, para que eles trabalhem, atuem na igreja. Nossa igreja, irmãos, é o que é hoje por causa dos jovens. A igreja adventista surgiu na mão de jovens. Ellen White, Tiago White, José Bates, todos eles eram jovens quando começaram o ministério desta igreja. Estamos aqui hoje com mais de 22 milhões de membros no mundo todo, porque um dia jovens se envolveram na missão. Então, continuem abençoando os nossos jovens, dando a eles oportunidades, porque eu acho que nunca houve uma geração nessa terra tão capaz como essa, com tantas ferramentas para pregar sobre a volta de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Maranata, né? Não, peguei de surpresa, eu entendo, tudo bem, mas vamos novamente. Maranata! É isso aí, você quer que Jesus venha, sim ou não? Eu quero muito que Ele venha. Eu não aguento mais esse mundo que nós vivemos, irmãos. Ontem eu tive uma triste notícia de um amigo muito querido, de juventude, que nós vivíamos juntos lá em Araras. Ele faleceu ontem pela manhã, o Ney. Aliás, eu quero mandar um abraço para a família lá de Araras, da igreja do Copacabana. Ele faleceu ontem pela manhã de uma forma muito súbita, muito rápida. Ninguém esperava que isso poderia acontecer. E nós nos despedimos desse amigo querido. É um até breve, não é um adeus, porque eu creio que quando Jesus voltar, Ele vai ressuscitar em nome de Jesus. Mas para que eu reencontre esse meu amigo, Jesus tem que voltar. Se Ele não voltar, não verei mais esse meu amigo querido. Então nós precisamos de que Jesus venha. Então, quando alguém falar assim para você, Maranata, sem dizer assim, ó, o Senhor logo vem, mas com esperança, com fé, porque Ele está prestes a voltar, eu creio nisso. Mas para que Jesus venha, nós temos que pregar essa palavra poderosa de amor, a palavra da verdade, a palavra do juízo, a palavra da sua breve volta. E eu preparei uma reflexão nessa manhã, que ela é para toda a igreja, tá? Eu sei que é o dia do jovem, mas esta mensagem que eu preparei é para toda a igreja. Em alguns momentos eu vou direcionar para você, jovem, ok? Porque é o seu dia. Então eu vou tomar a liberdade de conversar um pouquinho mais perto de você. Mas é para toda a igreja. É uma mensagem para todos nós. Tá bom? Então, antes de abrir a Bíblia, eu quero mais uma vez fazer uma oração com a igreja. Porque essa mensagem também não é uma mensagem fácil de ser pregada. Mas como pastor, eu entendo que nós devemos pregar mensagens que venham provocar, incomodar nossa vida. Para nos tirar da zona de conforto. Para enxergarmos o momento que nós vivemos e nos prepararmos para o encontro com o Senhor Jesus. Então, às vezes, a mensagem pode doer um pouquinho, pode parecer um puxãozinho de orelha, mas é uma mensagem pautada na palavra de Deus. Então, convido você a fechar os seus olhinhos mais uma vez e vamos orar. Nosso Pai, nosso Rei, obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui, celebrando o dia dos jovens adventistas. Mas também, Senhor Deus, queremos pedir o Teu poder sobre a nossa vida. Que a Tua palavra transforme, toque a nossa vida. Para que nós saímos daqui melhores do que entramos. E motivados para nos envolver na missão. De pregar ao mundo, Maranata, o Senhor logo vem. Então abençoe este nosso culto. Que o Senhor já se faz presente e aceite a nossa adoração. Ilumine nossa vida com a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Vou pedir humildemente para que coloque a projeção, que eu quero contar uma história. Quero começar contando uma história para você, querido irmão, querida irmã, querido jovem, querido amigo que está presente aqui. Vou começar contando uma história de um voo
que estava pronto para decolar no dia 15 de janeiro de 2009. O aeroporto de LaGuardia, em Nova York, estava ali funcionando normalmente, embora estivesse muito frio. Tudo funcionava bem, as pessoas viviam aquela segunda-feira, um dia normal, um dia qualquer, e 155 pessoas estavam a bordo deste avião. O avião que iria para Charlotte, era um voo doméstico nos Estados Unidos. Um voo comum, um voo simples de poucas horas de duração, comandado por um capitão chamado Chesley Sullenberg. Um homem muito capaz, um homem muito experiente, 42 anos pilotando aviões. Um homem que tinha tudo sob o seu controle. Era um dia comum, um voo comum. O avião taxiava, pedindo já autorização para subir, recebe autorização, o avião começa a subir. Quando já estava a quase 200 metros... o avião então, ele acaba se chocando com um bando de gansos canadenses. Esse choque atingiu as duas turbinas do avião. E logo o piloto percebeu que o avião iria entrar em pane, o avião ele iria cair. Ele tinha que fazer alguma coisa. Então ele pediu para que a torre de comando permitisse que ele voltasse para o aeroporto. E a torre logo permitiu, volte, e ele percebeu que se ele tentasse fazer a manobra para voltar, o avião ia cair no meio da cidade. Então ele pensou, eu preciso ir para um outro aeroporto. Ele pediu autorização para ir para o aeroporto de Teterboro, também em Nova York, e ele recebeu autorização. Mas ele entendeu que se ele tentasse ir para aquele aeroporto, o desastre ia ser maior. O que fazer nessa hora? Em poucos segundos, o capitão então toma a decisão de pousar o avião no meio do rio Hudson, que corta a cidade. Quando ele toma essa decisão, a torre diz para ele, não faça isso, não tem como pousar o avião na água, você vai cair na água, você vai afundar o avião, vocês vão morrer. Mas ele não tinha o que fazer, ou era tomar essa decisão e tentar, ou esperar o pior acontecer. Então ele segura no manche com força, e ele fala aquela palavra, aquela frase que ninguém quer ouvir no avião: atenção, cuidado para o impacto. E em poucos segundos então, o avião começa a descer e ele pousa o avião no meio do rio Hudson. Essa história é conhecida como o milagre do rio Hudson. Você está vendo aí uma imagem real de quando aconteceu o resgate, que aliás é o que mais me chama a atenção nessa história. Este capitão extraordinariamente conseguiu pousar o avião no meio do rio. Ele fez um milagre. Só que quando ele pousou o avião no rio, era muito frio aquele dia. E as pessoas começaram a descer do avião, alguns desesperados pularam na água, e a água começou a entrar no avião, o avião estava afundando. Então ele conseguiu pousar o avião, mas estavam na água. Se eles caíssem na água, poderiam morrer de hipotermia e outras coisas. Então o que acontece é impressionante. Em 20 minutos, amados irmãos, naquele dia, guarda costeira, polícia de Nova York, bombeiros, todos se mobilizaram e salvaram todas aquelas pessoas. Não houve uma vítima sequer naquele dia. O que me chama a atenção é que em 20 minutos, 1.200 socorristas estavam na água para salvar 155 pessoas. Era quase 10 vezes mais socorristas do que vítimas naquele dia. Que história impressionante. Este é o milagre do rio Hudson. Existe filme que conta essa história, existe livro, mas é uma história incrível, que me faz pensar numa outra história de resgate. Uma história de resgate que está em curso, não em 20 minutos, mas há quase 4.000 anos, que é o plano da salvação. Deus colocou esse plano de resgate da humanidade em curso, ele está acontecendo, e em breve Jesus voltará para completar o resgate. Mas tem uma diferença entre o plano da salvação, esse plano de resgate, e aquele resgate que aconteceu no rio Hudson no dia 15 de janeiro de 2009. Ali haviam 1.200 pessoas para salvar 155, ou seja, eram mais salvadores do que vítimas. Mas nesse plano da salvação a história é diferente. Nesse plano de resgate a história é diferente. Jesus disse certa vez que é grande a seara, mas são poucos os ceifeiros. Há muito mais pessoas à deriva
do que pessoas dispostas a salvar. Por isso, querida igreja e querido jovem, Deus faz um convite para a gente hoje. Para que nós preguemos Maranata, o Senhor logo vem, nós precisamos nos dispor a brilhar, nos dispor a pregar, nos dispor a entrar no mar da perdição e salvar pessoas do pecado. E esse convite está na palavra de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia em Isaías capítulo 60, verso 1 e 2. Ali está o convite do Senhor para você, querido irmão, querida irmã, amigo que está nos visitando, você que é jovem, adolescente, o convite é para todos nós. O convite é para se dispor, se levantar. O convite é para que eu e você estejamos preparados. Acompanhe comigo a leitura. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Você entendeu? Deus aqui faz um convite para mim e para você, para que se disponha, se levante para resplandecer, para brilhar, porque vivemos em um mundo em trevas, vivemos em um mundo que está prestes a entrar em colapso, estamos vivendo crises pós-crises e mais crises, e tudo isso ainda vai piorar, porque para que Jesus volte, as coisas vão ficar cada vez piores. O mundo mergulhado nas trevas precisa de pessoas que brilhem. Então o convite de Deus é esse: dispõe-te e resplandece. Querido jovem, dispõe-te e resplandece. Querida igreja, dispõe-te e resplandece. É o convite do Senhor para mim e para você. Mas por quê? O texto já explicou, você já leu aí. Por que se dispor? Como diz o texto, o mundo está nas trevas, o mundo está em escuridão. E quando a gente fala sobre luz, trevas, escuridão e etc., a gente logo imagina e já se lembra daquela frase, né? Que na verdade as trevas não existem, o que existe é a ausência de luz. E isso me preocupa mais ainda, porque se o mundo está em trevas, é porque não há luz brilhando. Talvez por isso o convite de Jesus, o convite de Deus na sua palavra, seja tão forte e presente no nosso dia, na nossa vida. Precisamos brilhar. Há um tempo atrás eu pude ler esse livro, Dead Man Walking. Numa tradução livre aí, é Homem Morto Caminhando. Esse livro conta a história de uma freira, a irmã Ellen Projan. Essa freira, ela tinha um ministério muito especial em prisões nos Estados Unidos que tem ali a execução, a pena de morte. Aqui no Brasil nós não temos nenhum tipo de pena de morte, mas nos Estados Unidos alguns estados têm. Então ela trabalhava em algumas prisões onde homens condenados à morte passavam ali seus últimos dias de vida, e ela tentava, trabalhando nessas prisões, converter pessoas. Mas o que me chama a atenção nesse livro é justamente essa frase que dá origem ao nome do livro: Homem Morto Caminhando. Esse é o apelido dos homens que estão no corredor da morte. O livro narra um momento em que, narra uma história de um homem chamado John, e esse homem, ele fez muitas atrocidades e ele foi condenado à pena de morte. Então essa freira entrou em contato, começou a trabalhar com ele, lendo a palavra de Deus, ensinando a Bíblia, etc. E esse homem foi tendo sinais de conversão, de transformação, até que chega então o último dia de sua vida, é o dia da sua execução. E o livro conta que nesse dia acontecem algumas coisas diferentes. Nesse dia ele toma as refeições, as que ele mais gosta, os sabores que ele mais aprecia, não são negados a ele nesse dia. Ele recebe visita de pessoas queridas, inclusive de sacerdotes. Ele toma algumas decisões importantes, se reconcilia com algumas pessoas. Mas quando ele entra no corredor da morte, o livro diz que nesse corredor existem algumas celas.
E quando ele vai caminhando, alguns que estão nas outras celas, que também são condenados à morte, começam a falar: aí vai um homem morto caminhando. Aí vai um homem morto caminhando, porque no fim do seu trajeto ele vai se deparar com a execução. O livro é antigo, da década de 60, então naquele momento ele ia ser eletrocutado. Por que eu estou falando isso para vocês? O que tem a ver isso com o sermão? Quando a Bíblia diz que o mundo está em trevas, ela quer dizer para a gente que existem pessoas que vivem como pessoas mortas caminhando, sem esperança. Existem pessoas neste mundo que vivem dia após dia, afundada no pecado, esperando só a morte chegar. Elas não têm esperança alguma. E talvez por isso que a Bíblia nos convida a pregar a palavra de Deus, para que essas pessoas sem esperança conheçam a grande esperança que é a salvação em Jesus. A história desta freira, ela reflete a história de todo cristão que deseja viver uma vida em prol de salvar pessoas. Tirar pessoas de uma vida sem esperança e colocar num corredor de esperança. Ninguém tem o direito de passar por essa vida sem saber que há um Deus de amor que quer salvá-las para a eternidade. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Vamos brilhar. Quem vive nas trevas não consegue ser visto e nem vê nada. Mas quem vive na luz enxerga esperança. Por isso Jesus diz assim, lá em Mateus capítulo 5, verso 14, você conhece esta parábola de Jesus? Ele fala assim: vós sois o quê? A luz? Ô jovem, você é o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? O vosso Pai que estás nos céus. Nós somos a luz do mundo. Nós devemos pregar para esse mundo as verdades do amor de Jesus. Mas é claro que existem coisas que nos impedem de brilhar. Tem coisas que nos impedem de ser luz. Tem coisas que nos impedem de levar esperança às pessoas. E eu separei aqui 3 motivos principais que eu entendo que nos impedem de brilhar, que nos impedem de ser luz para salvar pessoas. E aqui é o que vem aquela parte que eu mencionei para vocês, que talvez soe como um puxãozinho de orelha, talvez soe como um chamado mais duro, mas não é meu, é da palavra. Porque Deus espera, o convite de Deus está claro para você: dispõe-te e resplandece. Esse é o convite de Deus. Ele não espera outra resposta senão: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Essa é a resposta. Mas às vezes nós entendemos que essa resposta é a correta, que nós devemos dar essa resposta para Deus, devemos nos disponibilizar para ser luz, mas nos esquecemos que há coisas que nos impedem. E por mais que a gente saiba a resposta a ser dada, a gente acaba sendo impedido por esses fatores que são corriqueiros da nossa vida. Primeiro motivo que nos impede de ser luz, chamei de comodismo. É uma palavra pouco usada, né? Mas é uma verdade presente. O que é o comodismo? É ser acomodado. É estar no ambiente de conforto e não querer sair de lá. E esses dias eu vi uma matéria na BBC que dizia o seguinte, que devido à evolução humana, nós fomos criando cada vez mais artifícios para que se mantêssemos numa zona de conforto e usássemos cada vez menos energia. E por isso hoje estamos como estamos, num ambiente de pura zona de conforto. Tudo é favorável. Quer comprar comida, você pode comprar pelo seu celular. Você não sai nem de casa mais, se você quiser. Você não precisa fazer nada que vá além dos seus esforços, porque tudo está à sua disposição o tempo todo.
Vivemos em um momento da história humana que é tudo muito simples, tudo muito fácil para a gente. Eu já perdi a conta, tentei lembrar esses dias quando foi a última vez que eu fui ao banco. Eu acho que eu nunca mais fui no banco faz uns 5, 6 anos. Porque tudo a gente faz aonde? No celular. E depois da pandemia, nós ficamos cada vez mais tentados a consumir o culto, inclusive em casa, pela internet. Aliás, estamos transmitindo o culto. Um abraço para você que não pôde vir à igreja e que está assistindo na internet, Deus te abençoe. Mas que isso seja apenas por um momento de impossibilidade, porque se você tiver a oportunidade na igreja, vá à igreja. Mas nós fomos cada vez mais tentados a estar em casa e consumir as coisas. É a cultura do consumismo que vai gerando o comodismo. E quando estamos acomodados, nós não queremos nos esforçar, nós não queremos fazer nada que vá além. Isso impede a gente de brilhar, porque as pessoas estão nas trevas, lá longe. Lá longe que eu digo é que não estão aqui, entende? Na igreja. Estão nos bairros, nas periferias, talvez no seu condomínio, no prédio que você mora. Há pessoas nas trevas, elas não estão aqui. Então nós temos que ir lá. Eu gosto de uma música do Nova Voz que diz assim: quem entende o chamado não diz vem, mas vai. Está entendendo? O comodismo nos impede de ir. E a gente quer só que venham, mas quem vai vir se não há quem convide essas pessoas, que mostrem a elas o amor puro de Deus? Vivermos acomodados nos impede de brilhar. Um outro motivo: divisões. A música que a gente cantou aqui agora, Maranata, fala sobre pregar unidos. E essa é a vontade de Deus. Mas quando uma igreja está acomodada, quando eu como cristão estou acomodado, eu não estou tão compromissado com a palavra ou o que Jesus espera de mim. Então eu acabo olhando para as pessoas, acabo olhando para as coisas, e tudo que envolve o ser humano é cheio de defeito, é cheio de erro. E quando a gente coloca as coisas, as frustrações, quando a gente coloca as decepções na frente de um cristianismo verdadeiro, do amor à palavra, amor de Deus, nós vamos começar a nos dividir. Aí se divide por ideias. Vivemos em um momento mais polarizado da humanidade, eu acredito. É política, é ideologia, é sexualidade, é educação. Tudo hoje causa opiniões diversas que polarizam. E a igreja não está imune disso. Fui pastor há um tempo atrás, que quando começavam as eleições, quer eram elas a nível de país, de nação, ou local, do município, a igreja, irmão, se dividia exatamente ao meio. Exatamente ao meio. E era uma luta, um desafio, manter os irmãos unidos. Porque o que deve nos manter unidos não são ideologias externas. Irmãos, o que deve nos manter unidos é o quê? É a palavra, é a nossa crença, é a nossa fé. É acreditar que está voltando e que nós temos que pregar uma mensagem distintiva sobre os mandamentos, sobre o juízo, a verdade sobre a mortalidade condicional da alma, dentre outras coisas que nossa igreja foi levantada por Deus para pregar. Isso vai nos manter unidos. Mas quando coisas externas nos dividem, até a nossa percepção sobre o evangelho e a nossa crença também vai nos dividir, porque ela muda. E por isso a igreja também está sofrendo hoje. Porque muitos estão pegando ideologias, estão pegando ideias, filosofias, e estão tentando trazer tudo de fora para dentro da Bíblia, e vão usando a Bíblia para ela dizer o que ela não diz. Isso vai dividindo a igreja. Mas eu trouxe um texto da irmã White que é importante para todos nós. Ela escreve assim no livro Reavivamento Verdadeiro:
divisões, olha só, e até amargas dissensões que infelicitariam qualquer comunidade mundana, são comuns nas igrejas. Porque há tão pouco esforço para controlar os sentimentos errôneos e reprimir toda palavra de que Satanás possa aproveitar. Assim que surge uma discórdia de sentimento, a questão é exposta diante de quem? Do inimigo, para a sua inspeção, sendo-lhe oferecida então a oportunidade de usar sua sabedoria e habilidade de serpente para fazer o quê? Dividir e o que mais? Destruir a igreja. Presta atenção, jovem, porque você é o alvo principal de Satanás. Você está mais suscetível a coisas que possam te afastar de Deus, que possam polarizar. O inimigo de Deus está atento a toda dissensão que surge numa igreja. E elas vêm através de ideias. Ela continua. Grande prejuízo há em toda dissensão. Os amigos pessoais de ambos os lados tomam partido ao lado de seus respectivos amigos. E assim abre-se mais a brecha. Uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Engendram-se e multiplicam-se incriminações, recriminações, e Satanás e seus anjos operam ativamente para obter uma colheita da semente assim semeada. Forte, não é? Quando nós estamos divididos, nós não brilhamos. E por último, essa mornidão espiritual que eu coloquei aí, nada mais é do que a soma das duas coisas. O comodismo e divisão. Quando a igreja está assim, a gente então começa a perceber que as pessoas acabam não mais se comprometendo com a palavra, com o evangelho. Não vai brilhar. Quando a comunidade cristã está nesse sentido, nesse caminho, como acomodada, dividida, ela vai viver uma experiência medíocre. Não vai brilhar, não vai ser luz, não vai batizar pessoas, não vai salvar ninguém. E a missão que foi dada a todos nós cai no esquecimento. Tem mais um texto maravilhoso de Paulo que diz assim: por isso diz, desperta tu que dormes, levante entre os mortos e Cristo te iluminará, Cristo te esclarecerá. Amém? Que isso não seja uma realidade aqui nesta casa. Amém? Que não haja comodismo, que não haja divisão, que não haja mornidão. Que essa igreja seja uma igreja de Deus, uma igreja unida na pregação do evangelho, disposta a ser luz e a brilhar. Que não haja jovens aqui acomodados, jovens divididos e jovens mornos espiritualmente. Que nessa igreja hajam jovens dispostos a brilhar. Amém ou não amém? Deus está nos chamando hoje, irmãos, para ser luz. Mas quem pode brilhar? Eu entendi, pastor, Deus está nos chamando para ser luz. Entendi que há coisas que nos impedem, mas quem pode? Será que eu posso? Será que eu estou à disposição? Ou posso me colocar à disposição? Porque tem pessoas que pensam assim: eu não tenho dons, eu não tenho talentos, eu não sei o que eu vou fazer. Por isso que, líder, você precisa deixar os jovens se envolverem na obra, porque eles estão descobrindo os talentos e dons que Deus deu a eles. E se eles estiverem só sentadinhos assistindo o sermão, eles não vão descobrir nunca o que eles são capazes. Porque a Bíblia nos diz que todos nós temos dons. Não é isso que diz a palavra de Deus? Quando você aceita Jesus e é baseado nas águas, você recebe o primeiro dom, que é o dom do Espírito. E depois vem os dons que você vai usar aí, como música, tocar instrumentos, cantar, orar, pregar. Todos têm dons, e portanto, todos podem se dispor. Pedro diz assim: vós sois o quê? Geração? Jovens dessa geração, geração eleita. Nós temos cerca de 5 gerações vivendo simultaneamente nesse mundo. Todas elas são gerações eleitas, porque Deus tem salvos em todas elas. Então você que é ancião, geração eleita. Você que é jovem, geração eleita. Deus nos chamou, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, escolhido, para anunciar o quê? As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Todos nós aqui fomos chamados para brilhar.
Então você pode se dispor. Você tem que pregar. Você tem que ser luz. E não importa qual vai ser o meio que você vai usar aí dos seus dons, talentos para alcançar pessoas, mas use. Quando fui pastor na cidade de Itatiba, eu conheci uma irmã chamada Lazinha. A irmã Lazinha, ela foi alcançada por uma pessoa muito querida, que mostrou para ela o amor de Jesus Cristo. E quando ela aceitou a Jesus, a irmã Lazinha falou: eu não posso deixar de pregar. Todo ano a irmã Lazinha batiza umas 10, 15 pessoas. Todo ano. Uma mulher de Deus. Ela me contou uma vez a história de como ela levou a mensagem da salvação para a irmã Cleusa, que é uma irmã super missionária também da igreja. E ela me disse que a irmã Cleusa, ela havia se mudado para o seu bairro. A irmã Lazinha falou assim: eu preciso visitar essa mulher que está chegando aqui, com a sua família. Era a irmã Cleusa, o irmão Adão. Hoje são irmã Cleusa, irmão Adão, mas na época era Cleusa e o Adão que estavam chegando no bairro. E aí a Lazinha falou: vou lá visitar. Aqui ela fez um pão. Fez o pão, chegou lá na casa da Cleusa e falou assim: olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa vizinhança. Eu sou a Lazinha e eu trouxe para você um pão aqui. E eu trouxe esse pão porque eu sou cristã e a Bíblia fala que Jesus é o pão da vida. E eu gostaria que você, toda vez que experimentasse esse pão, lembrasse disso. E a Cleusa ficou impressionada com essa fala dela. Como assim o pão da vida? Jesus. E ela pegou, recebeu, agradeceu o pão. E quando ela sentou na mesa para tomar café da manhã, ela ofereceu o pão para a sua família e disse assim: esse pão aqui a gente ganhou da nossa vizinha. E ela falou que fez esse pão pensando em Jesus, que é o pão da vida. Não é legal isso? E aí a casa inteira, a família achou legal essa ideia. E nunca haviam pensado assim em Jesus como o pão da vida. E começaram a conversar sobre esse assunto. E ela disse que foram horas. Imagina, pessoas que foram incomodadas por causa de um presente. No dia seguinte a Cleusa foi na casa da Lazinha levando ela um pão. Eu vim aqui trazer para você um outro pão, mas eu quero saber um pouco mais sobre esse Jesus que é o pão da vida que você me falou. E a irmã Lazinha então começou a estudar a Bíblia com a Cleusa. Você entende o que eu quero dizer para você? A irmã Lazinha fez um pão. Era o que ela tinha em mãos. A sua habilidade de cozinhar, e até hoje é extraordinária, para ganhar uma pessoa para Jesus. Talvez há alguém aqui que não saiba dar estudo, talvez alguém que não saiba fazer pão, mas você sabe fazer alguma coisa que pode abençoar alguém. Então use seus dons e talentos para ser luz. Se disponha a brilhar. Esse é o convite de Jesus para você. Querido jovem, se disponha a brilhar. Esse é o convite de Jesus. E se você tem dons e talentos, use-os. Eu quero concluir a meditação de hoje contando uma história. É a história desse jovem que você está vendo aí. O nome dele é Vinícius Rosado. Está escrito aí, né? Esse jovem gosta de esporte. Alto, mais de 2 metros de altura, mais de 100 quilos, esporte favorito, rugby. Aluno da faculdade de educação física. Aonde ele ia chamava atenção. Muito brincalhão, sorridente, praticava esportes com muita alegria. Mas um dia ele, juntamente com a sua família e alguns jovens amigos, decidiram participar de uma festa para celebrar, comemorar o aniversário da sua irmã. E eles estavam no dia 27 de janeiro de 2013 no lugar errado e na hora errada. Boate Kiss, você conhece a história? Naquele dia, o Vinícius estava com a sua irmã e alguns amigos nessa festa, nessa boate, quando a história diz que começou a pegar fogo no teto. Havia ali algumas esponjas acústicas, espumas acústicas, altamente inflamáveis, e aí ocorreu um curto-circuito entre algumas luzes no show, e aí começou a pegar fogo, e as pessoas começaram a ficar apavoradas. O maior problema aí desse lugar é que ele tinha uma porta muito estreita. E as pessoas apavoradas começaram a querer sair da boate. E então houve uma aglomeração enquanto começou a pegar fogo mais rápido e mais rápido.
E aquele desespero tomou conta das pessoas, e o Vinícius, como era muito forte, o que ele faz? Pega a irmã, pega um amigo, e ele consegue sair da boate, rapidamente. E quando ele está lá fora com a irmã, ele percebe uma coisa: alguns amigos queridos dele, que estavam na festa para celebrar o aniversário da irmã, não conseguiram sair. E ele toma uma decisão, ele fala assim: ó, irmã, eu vou lá buscar eles. E ela fala: não, calma Vinícius, a polícia está vindo aí, os bombeiros estão vindo, calma, eles vão resolver. Não, mas eu tenho que ir lá, eles não vão conseguir sair, eles podem estar sendo pisoteados. Porque muitos jovens ali, infelizmente, morreram não asfixiados, realmente pisoteados, porque não tinha por onde sair. Então, quando todo mundo queria sair, ele queria entrar, e ele foi contra a corrente. Ele entrou na boate, e ele pegou seus amigos, tirou de lá, e assim ele fez 1, 2 vezes. Então ele chega para a irmã e fala: eu vou ajudar outras pessoas. E ela repete o discurso: Vinícius, a polícia está vindo, Vinícius, está vindo aí os bombeiros, não precisa entrar lá. Não, eu vou trazer pessoas. E ele vai atrás de pessoas que ele não conhecia, mas queria tirá-las de lá. E assim ele fez mais 1, 2 vezes. Ao todo, o Vinícius tirou de lá 14 pessoas. Já não conseguia mais respirar direito, estava com o pulmão já cheio de fumaça, cansado. E ele fala: eu vou entrar lá de novo. E a irmã repete mais uma vez: não vá, Vinícius, espera. E ele fala: mais uma pessoa, mais um. E ele entra na boate para nunca mais sair. Na lista de nome dos 242 jovens que morreram aquele dia está o Vinícius Rosado. Essa história foi contada numa entrevista que os pais deram à revista Veja. Vinícius, ele foi tido pela família e pelas pessoas ali de Santa Maria como um herói. É verdade que ele faleceu naquele dia. Eu não vou entrar no mérito se ele morreu salvo ou perdido, porque isso é uma coisa entre ele e Deus. Mas uma coisa é certa, tá? O que ele tinha para brilhar naquela hora era a sua força física, a sua vontade. E ele queria salvar pessoas, e assim ele fez. Nós estamos vivendo em um momento na história em que o mundo está pegando fogo, irmãos. Pessoas estão nas trevas, e o que Deus está pedindo para mim e para você é para que a gente se disponha a brilhar com tudo que nós temos: dons, talentos, força. E por isso, jovem, você é a pessoa que Deus está incomodando nessa manhã, está chamando essa manhã. Porque eu já estou indo para talvez a última metade da minha vida. Alguns já viveram mais de 2/3 da vida aqui. Mas você, jovem, ainda tem vigor, tem força. E Deus precisa de você para entrar nos lugares escuros, para salvar vidas. Deus precisa de você com seu vigor e sua força, com a sua inteligência, para salvar pessoas que talvez o meu discurso não alcance mais. O Vinícius tinha nas suas mãos força, vigor, e usou tudo o que tinha para salvar aquelas 14 pessoas. E sabe o que mais me chama a atenção nessa história? Nos dias seguintes aconteceram o velório, e o velório ocorreu em um ginásio daquela cidade. Consegue imaginar isso? Centenas de caixões num ginásio, e pessoas ali chorando, porque jovens haviam perdido a vida. A irmã de Vinícius conta a história de que eles estavam nesse velório também, estavam nesse ginásio, e o Vinícius estava sendo velado ali. E ela conta que enquanto eles estavam ali lamentando, ela e os seus pais chorando a perda, ela disse que começou a chegar pessoas que ela não conhecia, próximos ao caixão do Vinícius, e com lágrimas nos olhos falavam assim: eu sei quem ele é, porque eu estava dentro da boate e ele me tirou de lá. Se eu estou vivo é porque ele me salvou. E ela diz que os amigos chegaram, e outras pessoas que ela não conhecia, que também foram salvas pelo Vinícius, também chegaram. E essas 14 pessoas se encontraram ali, porque o Vinícius
decidiu brilhar. Está entendendo? Quando a gente decide brilhar, a luz de Jesus alcança pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas, que talvez a gente nunca mais vai conhecer. Talvez esteja pregando para alguém hoje que eu nunca mais veja, mas talvez um dia vamos encontrar lá no céu, e essa pessoa vai chegar para mim e falar assim: pastor Danilo, eu estava lá em Limeira no dia 16 de março de 2024, você fez uma pregação, e eu decidi brilhar por Jesus, e por isso eu estou aqui. Talvez um dia você, jovem, vai... acredito, que você já atendeu a mensagem. Então acredito que sábado que vem, quando a igreja falar assim: vamos entregar livro no bairro tal, você vai lá, jovem, e vai pegar os livros do Grande Conflito e vai levar naquelas comunidades, naquelas casas, e você vai encontrar pessoas que você nunca mais vai ver, mas essa pessoa vai ler o livro, e um dia lá no céu ela vai chegar para você e falar assim: ei, você não sabe quem eu sou, mas um dia você foi lá no meu bairro, bateu na minha casa, me deu um livro, eu li, e por isso eu estou aqui, muito obrigado. Está entendendo o chamado de Deus para você? Se disponha. Se Deus está chamando você para se dispor, querido jovem, querido irmão, querida irmã, ancião, anciã, líderes, adolescentes, dispõe-te e resplandece, porque a glória do Senhor está sobre você. Amém? Então, aceite esse apelo. Faça a diferença na faculdade, no trabalho, na escola, onde você estiver. Seja uma luz. Nessa manhã eu quero fazer este convite. Nós vamos ter uma linda canção que vai ser cantada agora. Você pode, por favor, vir à frente. É uma música que fala sobre entrega, sobre decisão. Eu gostaria de convidar você que entendeu a mensagem de hoje, você que quer se dispor e falar assim: Senhor, eu quero ser uma luz, Senhor, eu quero brilhar por Ti, Senhor, eu quero iluminar o mundo ao meu redor, Senhor, eu quero servi-lo, eu quero usar meus dons e talentos, Senhor Deus, eu não quero mais estar em comodismo, Senhor, eu não quero me envolver em divisão, Senhor, eu não quero viver uma mornidão espiritual, eu quero pregar Maranata, o Senhor logo vem, eu quero ser uma luz. Se você entendeu e quer que Jesus te use, eu quero fazer um apelo nessa manhã. Você vai ouvir essa canção, eu queria convidar você a vir aqui à frente, porque eu quero fazer uma oração especial com você, porque eu sei que não é fácil tomar uma decisão como essa. Um dia eu tomei essa decisão e falei: Senhor, eu quero viver 24 horas por dia o Teu Evangelho, eu quero ser um obreiro do Senhor, eu quero ser um pastor. E Deus me deu esse privilégio. Eu estou aqui nessa manhã porque um dia Ele me deu essa chance de decidir. Não estou dizendo que todos aqui serão pastores, mas você vai poder ser um instrumento de Deus 24 horas por dia, se você permitir. E não é fácil tomar essa decisão, porque ela vai nos tirar da zona de conforto e vai nos colocar em situações que nós vamos estar ali lidando com pessoas, salvando vidas, mas Deus, no seu poder, vai nos iluminar de tal maneira que nós vamos ter prazer em guiar vidas aos pés de Jesus. Então saia da zona de conforto. Eu convido você a vir à frente para fazer uma oração de entrega, e a partir desse dia, a partir dessa oração, acredite, você vai ser uma luz tão forte que vai ofuscar as trevas. Onde você chegar, pessoas vão reconhecer Jesus em você. Aceite esse chamado, aceite esse convite, venha à frente, se disponha, venha brilhar por Jesus. Como entender que Deus não muda se eu perder, que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como
as páginas em branco. Vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor. Apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Um rabisco sou à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me reescrever cada palavra tua. Quero ser, porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante. Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco. Vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor. Apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Para que o mundo leia o teu amor em mim, em poesias possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco. Vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor. Apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Louvado seja o nome do Senhor pela sua decisão. Eu queria que você soubesse de uma coisa: essa semana não vai ser uma semana normal, tá? Porque você está se dispondo a brilhar, a ser uma luz para salvar pessoas. Então Deus vai te usar. Vão acontecer coisas diferentes que você não está acostumado. Pessoas vão entrar em contato com você e vão ser oportunidades de salvação. Então aproveite todas elas, porque Deus vai te usar. Você está se deixando, se permitindo, e louvado seja Deus por isso. Dispõe-te e resplandece, porque a glória do Senhor nasce sobre você. Que Deus te abençoe. Senhor Deus, aqui estão pessoas compradas pelo sangue de Jesus, chamadas das trevas para a tua maravilhosa luz. E hoje jovens, homens, mulheres, adultos, crianças, todos nós estamos aqui porque entendemos o teu convite. Dispõe-te, o Senhor disse, e nós estamos respondendo: estamos aqui, Senhor, envia-nos. Que cada um aqui seja um ponto de luz para salvar vidas. Que cada pessoa aqui, cada jovem, quando chegar na escola, no trabalho, na faculdade, ilumine aquele lugar com a tua presença e o teu poder. Senhor Deus, se até agora nós não temos brilhado, se até agora nós não temos estado em comunhão íntima contigo, se nós até agora estávamos acomodados
e divididos. Se até agora nós estávamos vivendo a mornidão espiritual, Senhor Deus, nos perdoe. Apague essa história, como foi cantado na música, e a partir de agora escreva uma nova história, onde possamos resplandecer o teu amor e a tua graça. Por favor, Senhor Deus, envie-nos a pessoas que estão nas trevas e use-nos para trazê-las para a tua luz. Nos ajude a pregar Maranata, o Senhor logo vem. E abençoe, eu estendo as mãos agora, como ministro do Evangelho, sobre esta igreja. Abençoe-os, especialmente o nosso querido pastor Natanael. Que ele tenha o teu poder, a tua unção, bem como a sua família, para poder conduzir essas pessoas a brilhar cada vez mais até Jesus voltar. Senhor Deus, é isso que eu te peço. Não nos nossos méritos, porque nós não temos nenhum, mas nos méritos de Jesus, o sol da justiça, que Ele ilumine nossa vida, hoje e sempre. Oramos em nome dEle, amém.